Irmãos e irmãs em Cristo, tudo bem? Irmãos e irmãs, hoje eu venho aqui para continuarmos nossos estudos a respeito dos milagres operados pelo Senhor Jesus Cristo e registrados na Bíblia. Irmãos e irmãs, hoje eu peço por favor que me acompanhem em Lucas capítulo 14, versículos 1 ao 6. E diz aqui: a cura de um hidrópico. Aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se. E, tomando-o, o curou e despediu. E disse-lhes: qual será de vós o que, caindo-lhe num poço, em dia de sábado, o jumento ou o boi, o não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. Irmãos e irmãs, neste milagre, vemos que mais uma vida foi mudada para melhor, mais uma pessoa teve um milagre operado em sua vida. Um milagre operado pelo Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Irmãos e irmãs, diz aqui, a cura de um hidrópico. Uma pessoa que foi curada. Mais uma pessoa curada. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus. E, portanto, mesmo sendo num sábado, ele poderia curar. Ele poderia fazer o bem. Porque ao Filho de Deus, o sábado também pertence. Ao Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, o sábado também pertence. E também era um dia em que ele operava milagres e fazia o bem. O Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, eu peço por favor agora que me acompanhem em Lucas capítulo 18, versículos 9 ao 14, e diz aqui: a parábola do fariseu e do publicano. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Irmãos e irmãs, no milagre que estudamos hoje, a cura de um hidrópico, os versículos 1 e 2 diz:
E aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. Nos versículos 3 ao 6 diz: E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: É lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se, e tomando, o curou e despediu. E disse-lhes: Qual será de vós o que, caindo-lhe num poço, em dia de sábado, o jumento ou o boi o não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. Irmãos e irmãs, pelo que percebemos, os fariseus, os doutores da lei e os fariseus pareciam se achar justos. Pareciam se considerar guardar o sábado. Mas no versículo 5, o Senhor Jesus disse-lhes: Qual será de vós o que, caindo-lhe num poço em dia de sábado, o jumento ou o boi o não tire logo? Ou seja, pelo que percebemos, os doutores da lei e os fariseus pareciam se achar justos, pareciam achar que eles guardavam o sábado. Mas pelo que o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, que diz somente a verdade, disse: os doutores da lei e os fariseus se consideravam guardar o sábado, mas, caindo-lhe num poço em dia de sábado, o jumento ou o boi, o não tirariam logo? Porque não adiantaria, irmãos e irmãs, guardar o sábado e, num determinado momento, deixar de guardar. Porque, pelo que parecia, os doutores da lei e os fariseus se consideravam guardar sempre o sábado. Mas o Senhor Jesus Cristo disse: Qual será de vós o que, caindo-lhe no poço em dia de sábado, o jumento ou o boi o não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. Ou seja, pelo que percebemos, os fariseus e doutores da lei, os doutores da lei e os fariseus se consideravam guardar o sábado, mas se fosse necessário, não guardariam em determinado momento. Ou seja, para ajudar um jumento ou um boi, não guardariam. Então, por que quando eles presenciavam o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, operando um milagre no dia de sábado, eles se sentiam no direito de querer julgar? Irmãos e irmãs, pelo que percebemos, os doutores da lei e os fariseus não reconheciam o Senhor Jesus Cristo como o Filho de Deus. E, portanto, não percebiam que, sendo Filho de Deus, ele poderia operar milagres, porque era lícito fazer bem aos sábados. O Filho de Deus, para ele, era lícito fazer bem aos sábados, ou seja, operar milagres aos sábados. Porque para o Filho de Deus, o sábado pertencia a ele. O sábado pertencia ao Filho de Deus, ao Senhor Jesus Cristo. E, portanto, ele poderia operar milagres no sábado. Irmãos e irmãs, na parábola que eu li, na parábola do fariseu e do publicano, no versículo 9, a parábola se encontra em Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14. E no versículo 9 diz: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Por que eu li esta parábola? Porque eu me lembrei justamente dos doutores da lei e dos fariseus,
que pareciam se achar justos e no direito de julgar o Senhor Jesus Cristo por operar milagres no sábado, sendo que os doutores da lei e os fariseus não eram justos. Porque justo era somente o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. E eu peço, por favor, irmãos e irmãs, que me acompanhem agora em Lucas capítulo 6, versículos 1 ao 5, e diz aqui: Jesus é Senhor do sábado. E aconteceu que num sábado passou pelas searas, e os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhes disseram: Por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? E Jesus respondendo-lhes disse: Nunca lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e os comeu e deu também aos que estavam com ele, os quais não lhes era lícito comer, senão só aos sacerdotes? E dizia-lhes: O Filho do Homem é Senhor até do sábado. O Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, é Senhor até do sábado. Ou seja, ele poderia operar milagres até no sábado, sendo Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, que possamos ter gratidão por tudo que o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, fez enquanto esteve aqui na terra. Fez por cada pessoa, por todo o bem que ele fez por cada um. E por todo o bem que ele fez por toda a humanidade quando foi crucificado, quando se sacrificou por cada um de nós. Irmãos e irmãs, que possamos ter gratidão pelo amor que o nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus tem por cada um de nós. Porque é um grande amor que não tem como medir e pelo qual devemos ser gratos. Portanto, que possamos praticar a gratidão, que possamos praticar a gratidão por tudo que o Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus faz por cada um de nós. Irmãos e irmãs, vamos orar? Eu peço, por favor, que me acompanhem na oração que o nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos ensinou quando esteve aqui na terra. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, muito obrigada por mais um estudo, graças ao Senhor Deus, e que possamos refletir sobre tudo que o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, fez por cada um de nós. Ele veio aqui na terra, ele operou milagres, ele fez o bem, ele nos ensinou a orar, porque aqui na Bíblia tem a oração que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou
E se lermos, estaremos sendo ensinados a orar. E que possamos orar mais, que possamos buscar mais, que possamos praticar mais. Que possamos realmente seguir o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, e seguir de verdade. E que possamos ser cristãos de verdade. Irmãos e irmãs, muito obrigada por mais um estudo, graças ao Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. E até mais, se for da vontade do Senhor Deus.